Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E hoje vai tratar dos números 166 e 167, que vão ter como tema fundamental a natureza pessoal e comunitária da fé. Bom, esses dois pontos estão dentro da primeira parte da profissão de fé, dentro da primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos, no capítulo 3º, onde fala da resposta do homem a Deus. O artigo 2, Nós Cremos. E o texto 166, ele diz exatamente o seguinte: a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé e a outrem deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens impele-nos a falar aos outros a nossa fé. Cada crente é, assim, um elo na cadeia dos crentes. Eu não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros e pela minha fé contribuo também para amparar a fé dos outros. 167. Eu creio. É a fé da igreja, professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos. É a fé da igreja, professada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio. É também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Qual a fundamentação dessa argumentação? Bom, esses pontos 166 e 167 apresentam uma síntese sobre a natureza pessoal e comunitária da fé. A fé é, por assim dizer, ao mesmo tempo, uma resposta livre pessoal à revelação de Deus e uma experiência inserida na comunhão eclesial dos fiéis. A igreja nos ensina que ninguém pode crer sozinho, pois a fé nos é transmitida no seio de uma comunidade eclesial e é, simultaneamente, mãe e mestra. Aqui temos outra coisa a pensar. A própria definição filosófica de religião, ela tem três sustentáculos, três requisitos. Primeiro, ser uma relação com o divino ou transcendente. Segundo, ter uma doutrina definida. E terceiro, ter um culto definido, né? Esse culto, ele também se estende para uma vida moral. Então, uma religião, para se considerar uma religião, não ser apenas uma ideologia, uma filosofia, ela tem essas colunas que a regem. E uma dessas colunas é esta: ser algo comunitário, uma moral comum, que serve para todos aqueles que professam aquela fé. Então ninguém pode crer sozinho. Ah, eu acredito nisso. É da sua cabeça, é algo particular, mas não é religião. É a sua maneira de pensar, é diferente. Isso eu acredito que é algo muito importante de se falar aos catequizandos e muitas vezes renovar esse pensamento até mesmo para nós. Porque não é o que nós pensamos, não é o que nós cremos, não é o que nós tensionamos particularmente ser o objeto da nossa, do nosso crer, que vai fazer que aquilo seja uma realidade religiosa. Não, não é isso. Ela precisa estar amparada, primeiro, como disse, por essa relação transcendente. Então, algo que foi revelado, algo que foi entendido, algo que foi determinado, algo que foi transformado num culto, algo que foi absorvido como uma experiência moral e cotidiana. Eu sei reconhecer entre um muçulmano, um judeu, um cristão, um budista, ou qualquer outra manifestação religiosa que tenha. E também sei descobrir, por esses critérios eu posso dizer, não, isso aí é da cabeça da pessoa. Não, isso aí é uma prática particular, né?
é uma prática, é uma religião intimista, só daquela pessoa. Não, não existe religião intimista. É uma atitude intimista, é diferente. Então isso é algo muito bom. E esse ponto ele vai para isso. Então, voltando ao nosso tema aqui, de uma maneira muito objetiva, a igreja ensina então que ninguém pode crer sozinho, pois a fé nos é transmitida no seio de uma comunidade. E essa comunidade é mãe, que ensina, que educa, mas também é mestra, né? E que corrige, que redireciona. Essa fé é processada tanto individualmente no eu creio e quanto comunitariamente no nós cremos, expressando a unidade entre a experiência subjetiva do crente e a profissão objetiva da igreja. É exatamente isso que eu disse. A experiência subjetiva. Me encontrei com Jesus. Tá, é o primeiro ponto. Agora, esse Jesus que você encontrou, quem ele é nessa religião que você se inseriu? E aí, onde é que estão os fundamentos bíblicos para esses dois pontos do catecismo, o 166 e o 167? Bom, a compreensão da fé é, ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. E a Sagrada Escritura, ela fala isso inúmeras vezes. A carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, vai dizer o seguinte: a fé vem da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo mostra a mediação comunitária da transmissão. Ou seja, ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho, a justiça e a paz, né? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. São convites que a palavra de Deus, que o próprio Cristo faz a seus discípulos a levarem de uma maneira consolidada. E nos primeiros séculos da fé cristã, e até hoje isso se mantém, claro, mas de uma maneira muito séria e muito peculiar, nos primeiros, os cristãos, para conseguir separar o que era religião, o que era pensamento, o que era... Se trabalhou muito, ao ponto de dar-se a vida por uma atitude, por uma palavra empenhada no ponto de vista da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações. Isso revela uma dimensão eclesial, tanto do que se pensava quanto do que se celebrava, em união com aquilo que tinha sido recebido dos apóstolos por mandato de Jesus. João 20, 28, 29. Meu Senhor e meu Deus. Tomé professa a fé pessoal diante da presença de Cristo, o que mostra que existe sim a dimensão existencial, mas ela é, digamos assim, amparada pela fé comunitária. Tanto que não foi Tomé que colocou isso no Evangelho, isso foi colocado no Evangelho pelos apóstolos, pelos evangelistas, que ensinavam isso nas comunidades e depois reuniram isso no texto. Então, a fé é uma experiência comunitária. Coríntios 12:3, melhor dizendo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aqui é muito interessante. A fé é dom de Deus, mas se manifesta na vida concreta da comunidade. Esse dom de Deus, recebido pela graça de Deus no batismo, ela é recebida mediante a inserção na comunidade. Eu professo aquela fé. E o dom do Espírito Santo fará com que aquela fé cresça e se manifeste na vida concreta da comunidade. Aquele que se batizou, que recebeu a fé de Jesus Cristo, terá que celebrar como um cristão, terá que pregar como um cristão, terá que viver como um cristão, terá que amar como um cristão. E aí a fé é madura. A fé é madura. Dentro da tradição do magistério da igreja, esse pensamento ele veio sempre num crescente, sendo reiterado inúmeras vezes. Santo Agostinho ele vai dizer algo muito interessante, que são duas afirmações. Uma está nos Sermões e outra está numa obra chamada De Predestinatione Sanctorum, sobre a predestinação dos santos.
E ele diz sobre predestinação dos santos no capítulo 5: ninguém crê senão querendo crer. Eu posso ter o dom, mas se eu não quero acreditar, eu não vou acreditar. É um dom que eu possuo, mas é como pés, é como mãos, eu as tenho, mas se eu não quiser usá-las, se eu quiser amarrá-las, se eu quiser ficar parado, não vai acontecer nada, né? Eu tenho olhos, mas se eu ficar com as pestanas cerradas, eu não vou ver nada. Outro ponto, e ele fala no Sermão 43, isso: creio para compreender, e compreendendo, creio melhor. Então, neste ato de receber, eu tenho que meditar sobre aquilo. Agostinho, ele vê a fé como um ato interior que só pode ser nutrido em comunhão com a igreja. Eu tenho sempre o meu ponto de vista, mas eu não acredito a partir do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é o ponto de partida para eu mergulhar numa longa caminhada que já é trilhada pelo resto dos meus correligionários. Eu acho que a palavra é essa, né? Correligionários, aqueles que têm a mesma religião que eu, né? Aqueles que acreditam nas mesmas coisas que eu. A palavra correligionário vem disso, correligere, né? Que tem a mesma religião. E Santo Agostinho também sublinha que essa autoridade da igreja é que o levou a crer no Evangelho. Ele diz num outro texto, né, que se não fosse a igreja, ele não acreditaria, né? Se não fosse por causa da igreja, ele não acreditaria. Porque o que há na revelação de Jesus Cristo é muito para a cabeça do ser humano. É muito para a cabeça de um racional. É muito para a cabeça de um espiritualista. Santo Agostinho, ele diz: eu creio em Jesus Cristo porque o Evangelho, eu creio no Evangelho porque a igreja me levou a crer. Isso é muito, muito profundo. Santo Tomás de Aquino, por sua vez, na Suma Teológica, ele vai dizer que a fé é um ato intelecto que assente a verdade divina por influência da vontade movida através da graça. Santo Tomás afirma que a fé pessoal é um ato racional, mas iluminado pela graça, sustentada pela autoridade da Igreja como testemunho da fé e da revelação. Dentro do Concílio Vaticano II, já agora modernamente, dentro da Lumen Gentium, da Dei Verbum, nós temos menções a isso que eu estou falando de uma maneira muito assertiva. Na Lumen Gentium, número 25, a fé deve ser professada por todos os fiéis, individual e coletivamente. Na Dei Verbum 7:8, a transmissão da fé realiza-se na igreja pela pregação, pela vida e pelo culto. Aqueles 3 tripés que eu falei, né? O concílio, então, ele vem reforçar que a fé é uma realidade dinâmica e viva, sustentada pela comunhão dos fiéis, dos pastores e pela liturgia da igreja. O ponto 3 vai dizer o seguinte: a dimensão comunitária da liturgia é algo que faz com que, na liturgia, em comunhão, nós expressemos a nossa fé. Então, na liturgia é o momento em que o nós cremos aparece mais claramente. Nós temos, inclusive, dentro das celebrações, geralmente as celebrações litúrgicas, profissão de fé. E quando é uma solenidade, ainda nós temos o credo niceno-constantinopolitano, que convida todos a rezarem uníssono aquilo que acredita. A fé é, portanto, sem dúvida, para ser professada publicamente. É um testemunho da comunhão e da mesma verdade revelada. O Papa Bento XVI, na encíclica Porta Fidei, ele lembra que a fé cresce quando vivida por experiência, de um amor recebido e quando é comunicada por experiência de graça e alegria. Papa Francisco, na Evangelium Gaudium, ele diz que a fé autêntica implica sempre num profundo desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar algo de melhor depois da nossa passagem pela Terra. Evangelho Gaudium, número 183. Como é que
como é que esses dois pontos, o 166 e o 167, podem ser aplicados na nossa vida, na vida dos nossos catequizandos, das nossas comunidades, na nossa própria vida? Bom, eclesiologicamente, a fé é inseparável da igreja. Não há fé plena sem inserção na vida comunitária, especialmente na vida sacramental. Moralmente, viver a fé, ou seja, crer, implica em responsabilidade de testemunhar a fé transmitida com coerência. Não adianta eu dizer que eu sou de Jesus Cristo se eu não vivo como cristão. Não adianta eu dizer que eu sou batizado se eu não vivo como batizado. É inócuo dizer que eu acredito na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna, na salvação, se eu vivo com um pezinho no espiritismo, por exemplo. Né? Então, esse tipo de é a expressão moral daquilo. Eu acredito e vivo como aquilo que acredito. Né? Catequeticamente, o catecismo antigo e os contemporâneos, eles insistem na necessidade de que o catequista deve ensinar a fé em comunhão com a igreja. O catequista deve ensinar a fé em comunhão com aquilo que ele vive. O catequista deve ensinar e viver a fé de uma maneira plena e palpável. Bom, em conclusão, eu posso dizer que esses pontos 166 e 167 nos levam a uma reflexão muito bonita. Existe um elo que forma uma grande corrente entre todos os crentes. Essa imagem que esses textos mostram exprime a força da tradição da igreja. A fé, ela é recebida, tem que ser vivida e deve ser transmitida, senão o elo da corrente se quebra. Ao professar eu creio, eu digo ao mesmo tempo que o que a igreja sempre disse, que nós cremos em Deus. E a nossa vida o torna na sociedade, no mundo, presente e atuante na história. E isso faz com que a salvação que nos foi dada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás e foi prometida aos homens da velha aliança, da antiga aliança, há tantos e tantos séculos atrás, ela continua nova e retocada na nossa vida. Ela tem que ser, como disse, anunciada, vivida e transmitida para que a corrente não se quebre. Bom, gente boa, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.